Três coisas importantes para começar o nosso pós-jogo de hoje. Primeiro, fazer a lição de casa é o básico quando você não quer sofrer no Campeonato Brasileiro e o Corinthians fez a sua lição de casa. Segundo, Memphis Depay foi o Memphis que a gente espera que ele seja, aquele jogador que custa uma bala, mas que entrega em campo, apesar de ter sido Sport, partidaça do Memphis Depay. E o Yuri Alberto, mais uma vez, o Yuri Alberto do Velho Testamento aqui, a gente precisa poder contar mais com o Yuri Alberto de maneira mais constante, o time precisa ficar mais equilibrado. Corinthians 2, Sport 1, tomamos um sufocaço no primeiro tempo, vamos trocar uma ideia sobre tudo a partir de agora, mas é muito importante, acima de tudo e todos e todes, que você deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, a primeira dama lá atrás da câmera falou, não fala isso, o cara vai vir xingar aqui, deixa os caras xingar aí, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, todas essas coisas aí que fortalecem demais o nosso trampo. Quem tem condição de fortalecer financeiramente também é bem-vindo, porque é o que paga as contas do canal. Tem a opção do Valeu, que é um coraçãozinho aí embaixo, qualquer valor fortalece demais, ou pela chave Pix, pix.papofiel@gmail.com, que também tá fixado aí na descrição. Não temos treinador até o momento da gravação deste vídeo, então fomos comandados por Orlando Ribeiro, treinador do Sub-20 do Coringão, que fez o quê? A mesma coisa que o Ramon estava fazendo. Ele colocou mais ou menos o que o Ramon já ia fazer, não tem muito que, um dia de treinamento, não tem o que esperar, não tem o que pode ter algum tipo de mudança. A única mudança que poderia ter é na postura dos caras dentro de campo, em nível de empenho, contra o fraquíssimo Sport, candidataço ao rebaixamento. E aí a gente precisa fazer a primeira observação. No Campeonato Brasileiro, eu sempre falo que é muito simples. Você precisa primeiro entender pelo que você quer brigar, pelo que você tem capacidade de brigar. Se você acha que você vai estar da parte do meio da tabela pra cima, você precisa olhar para os times que tem potencial de ficar na parte de baixo e entender que você precisa ganhar em casa e arrancar ponto dos caras fora de casa e talvez até ganhar fora de casa. O Sport é um desses, quando você olha pelo que ele briga, é na parte de baixo, então seria um jogo de 6 pontos aí mesmo, nesse início de campeonato, não dando pra olhar desta forma necessariamente falando, né? E aí o Corinthians fez a sua parte. No primeiro tempo, ele começa o primeiro tempo, dá pra gente dividir em duas fatias, né? Amassando o Sport e desperdiçando um monte de chance com o Yuri Alberto do Velho Testamento, nosso sorrisinho da Capricho, que não deslizou hoje, e depois piorou no final do primeiro tempo. Mas antes da gente falar do jogo em si, a escalação que optou ali o Orlando Ribeiro foi o padrão do Ramon Dias, como eu falei, Matheus Donelli no gol, Léo Maná na lateral direita, e eu tenho certeza que na hora que você viu a escalação, deu um friozinho na sua barriga, não deu? O teu coração não deu umas 4 falhadas assim, que você falou assim, nossa, eu acho que vai dar um ruim aqui, eu acho que eu vou ter que encaixotar, eu vou ter que comprar uma lápide, um terreno na terra do pé junto, mas não, deu tudo bom pra nós aí. Então Léo Maná na lateral direita, Angileri na lateral esquerda. O primeiro tempo do Angileri foi tenebroso, no segundo tempo ele melhorou. A dupla de zaga com Félix Torres e Gustavo Henrique. Quando eu vi essa sequência Donelli, Maná e Félix Torres, me deu um calafrio, confesso aí. No meio campo, Ranielli, o André Carrijo e o Breno Bidon. A gente sem um meia de criação mesmo, de fato, porque o Coronado não tá nos servindo ali e o Rodrigo Garro está lesionado, até vai ficar um bom tempo lesionado. E na frente jogamos com 3 atacantes, Romero pela direita, que foi praticamente nulo na partida, e Yuri Alberto, que a gente vai conversar mais a fundo, e o Memphis Depay, que fez uma partidaça e no segundo tempo principalmente conseguiu um gol muito rápido ali no início do segundo tempo. Corinthians num 4-3-3 jogou dominando a partida na maior parte do tempo, o time do Sport errando muitos fundamentos básicos. Quando eu olho pro meio campo do Sport, vejo o Duqueiroz, mas nessa hora me causou um certo lampejo de reflexão, porque eu pensei, cara, eu dou uma cornetada no Ranielli às vezes, reclamo aí do Martins, falei que o Martins foi burro na partida passada aí, eu acho que eu vou pegar um pouco mais leve, porque poderia ser pior, né, poderia ser Duqueiroz no meio campo aí do Corinthians, e o time do Sport tem ali alguns resquícios de Corinthians, né, o Arthur Souza, que depois foi pro Bragantino, tá emprestado pro Sport, tem o Kaique França, goleiro ali também, que começou bem a partida até o Kaique França, mas o Duqueiroz no meio campo conduzindo, e quando a sua opção de criação é o Lucas Lima, que cagou na cabeça do Palmeiras, cagou na cabeça do Santos, também é bizarro, né? O time do Sport, candidataço aí, junto com Vasco, junto com Mirassol, sei lá, aqueles times que vão ficar na parte de baixo. O Corinthians precisava ter ganho. Agora, da partida em si, como eu falei, o primeiro tempo a gente pode fatiar em duas partes. Até a metade do primeiro tempo, o Corinthians amassou o Sport. Era um absurdo a hora que chegou aos 25, 30 minutos ali. A gente não tá ganhando de uns 3-0 no mínimo dos caras. Tivemos várias oportunidades com o Yuri Alberto, com o próprio Memphis, com o Romero, com todo
mundo praticamente teve a opção de fazer gol ali, e bola na trave e finalização que passava perto, o goleiro defendendo, e a gente foi perdendo uma enxurrada de oportunidades. E é aí que mora o perigo. Futebol é muito simples, meus amiguinhos. Futebol é assim, ó, se você não faz e o time dos caras for mais efetivo, e a gente viveu isso aí recentemente aí, atacando pouco adversário, conseguindo gol e sendo muito atacado e os caras não conseguindo, numa oportunidade que os caras têm, eles vão lá e guardam. Aí a gente vai pra segunda parte do primeiro tempo, que o Sport dá uma melhorada e tal, começa a gostar um pouco do jogo, o Corinthians começa a ficar um pouquinho mais apavorado, porque o Corinthians vinha de 2 derrotas consecutivas, uma derrota num clássico, então qualquer coisinha jogando em casa, você perder um jogo jogando em casa agora, 3 derrotas consecutivas, já começa a vir aquele famoso fantasma, né, na cabeça. Falou, cara, não é possível que a gente vai ficar na parte de baixo de novo da tabela e vamos brigar de novo pra essa parte de baixo ali. Isso aí vai pra cabeça dos jogadores que ficam comprometidos ali em nível de rendimento. O Sport cresce e por crescer na partida, teve uma bola na trave do Barleta. Achei que o Barleta fez uma boa partida. Pra mim o melhor jogador do Sport foi o Christian Barleta, ex-jogador nosso, que teve uma passagem relâmpago aqui, depois já foi pro Nordeste. Teve uma bola na trave. E as poucas jogadas de lampejos criativos e efetivos que tinha do Sport vinha dos pés do Barleta, que teve essa bola na trave. E depois, no finalzinho do primeiro tempo, os caras acham um gol com um cruzamento ali, que surge aquele cruzamento na esquerda, né? A nossa zaga mais uma vez compactada, sistema defensivo do Corinthians com sérios problemas. Eu acho que o grande desafio do novo treinador do Corinthians, seja ele quem for, Dorival, Tite, Lisca doido, não interessa, ele vai ter que ajustar o sistema defensivo. Não sei como, não sei exatamente qual que é a maneira de você trabalhar as peças que a gente tem, porque eu acho que faltam peças, falta primeiro volante de contenção, falta pontas que dão profundidade para poder auxiliar também na amplitude do jogo e fazer com que o jogo fique mais equilibrado entre defesa e ataque, falta uma compactação, uma aproximação maior. Eu acho que dentro dessas coisas aí, o próximo treinador vai ter esse grande trabalho, porque no ataque a gente dá uma cornetada no Yuri Alberto merecida, por sinal, né? Porque agora o Yuri Alberto, eu tô tendo paciência aqui ainda, eu tô legal com o Yuri Alberto, eu ainda tô meio que, sabe, sendo influenciado pelos resultados no final do ano passado e Campeonato Paulista, eu tô pegando leve, vocês não me viram cornetar o Yuri Alberto aqui, a rapaziada antiga já viu. E o Memphis, no ataque, eu vejo os dois ali como tendo potencial pra ser um ataque extremamente funcional, só que pra isso o meio campo tem que funcionar na parte criativa e tem que funcionar na parte defensiva, é o grande desafio do próximo treinador. No segundo tempo, o Corinthians volta o tempo todo. Eu não sei se você, comenta aqui embaixo também se você seguiu essa mesma linha. Eu, em momento nenhum, fiquei preocupado nessa partida, porque eu tava vendo um time do Sport tão limitado que eu falei, cara, o Corinthians tem condições de ir lá e ficar martelando os caras no segundo tempo. Se a gente conseguir encontrar um gol ali até os 35, até os 40, talvez dê tempo até da gente conseguir buscar a virada. E aí nem precisou de todo esse sofrimento, até o Corinthians, que gosta de fazer assim, de sofrer mais, com 15 segundos do primeiro tempo, o Memphis já faz um gol para a alegria do meu Cartola. Vocês jogam Cartola? Quem joga Cartola aí, eu tava com o meu Memphis de capitão, que eu coloquei de última hora, resolvi mudar, era o Estevão, meu atacante, nossa senhora, ainda bem, né, sai zica aí, e aí coloquei o Memphis Depay de capitão, falei, hoje ele vai dar bom, hoje vai dar bom pra nós, e o Memphis fez o gol, já equilibra a partida. Só que nesse momento a gente não tava com aquela superioridade que a gente teve naqueles primeiros 20 minutos do primeiro tempo. A gente já tava num jogo mais equilibrado, nossos espaços ali, o Angileri melhorou. O Angileri melhorou no segundo tempo, então isso aí também deixou o nosso equilíbrio defensivo melhor, porque no primeiro tempo o Angileri foi desesperador. Tava errando tudo, parecia que ele tava desconectado, parecia que ele tava triste que o Ramon Dias foi embora, e aí eu não sei o que aconteceu, deu um apagão, mas no segundo tempo aí ele voltou, representou e conseguiu ser importante, eu diria defensivamente, né? Ofensivamente ofereceu muito pouco, mas só de não ter feito se ele tivesse feito o mesmo primeiro tempo no segundo tempo, a gente teria sérios problemas. E o Léo Maná, quando a gente tem que falar mal do jogador, a gente fala dele. Quando tem que falar bem, temos que falar bem. O Léo Maná fez uma partida muito interessante, uma partida boa em nível de apoio. Claro que teve pelo menos uns 2 cruzamentos, um cruzamento que ele cruza na lua e o outro que não passa do primeiro cara que tá cobrindo o primeiro pau e tal, né? Ainda tem essas limitações, mas fez uma boa partida, deu uma assistência, apoiou bem, marcou bem.
entre aspas também, né? Também teve momentos ali de boa marcação. Achei que na média, pelo que eu espero do Léo Maná, foi uma partida justa, precisamos pontuar. A dupla de zaga não foi tão exigida assim, porque como eu falei, o time do Sport é um time bem limitado, mas conseguiu se sobressair dentro do possível. O Félix Torres tomou um cartão amarelo que era dentro do padrão da partida. O Gustavo Henrique conseguiu ganhar no jogo aéreo e fez com que o Matheus Donelli não sofresse tanto. Ainda bem, né? Porque o Matheus Donelli, ele passa zero confiança pra gente e ainda quer sair jogando com os pés. Aí teve uma hora que ele tropeçou nele mesmo ali, assim, praticamente eu tenho certeza que todo mundo que é absolutamente bandeirinha contra Donelli, naquele momento já tava assim, até sorrindo pra poder dar uma cornetada no moleque, mas os deuses do futebol não deixou, porque a vida dele ia virar um inferno. Se ele acaba entregando aquele gol pro Sport, não dá pra confiar nele com o pé e assim, não dá pra confiar no Matheus Donelli. Claro que o gol do Sport não foi culpa dele e nas vezes que ele foi exigido, não, melhor, ele não foi exigido, mas ele tava ali no gol e, enfim, não comprometeu a partida no meu ponto de vista. As substituições, quando entra o Maicon entrou e já tomou um baile daquele ponta que entrou também pro time do Sport. Não gostei da entrada do Maicon. O Rian entrou, se machucou, coitado lá, né, ficou com a cara sangrando, né, foi a personificação do que é ser Corinthians. O Hector entrou, eu vi ele fazendo uma falta e meio que só, e aí eu nem lembro os outros dois que entraram aqui. O Dieguinho, tá, temos que falar do Dieguinho. Dieguinho, moleque da base, peraí que eu tava precisando lembrar aqui. E ainda tem mais um que entrou, você lembra o primeiro dama de cabeça assim? Depois eu vou olhar ali. E aí o Dieguinho, ele é um meia de criação, basicamente. Ele é uma espécie de camisa 8/10, um cara que deveria jogar como meia mais centralizado, que pode cair pelas beiradas, mas ele não pode jogar pela beirada como responsabilidade como um ponta vai jogar. É impressionante como é que muitos jogadores que sobem da base do Corinthians, a visão que a gente tem deles é jogando como ponta ali, nunca é na função do que o cara exerce mesmo. Acho que o Dieguinho tem muito pra render, é um cara bastante interessante, tem um nível técnico mais refinado. Eu vejo o Dieguinho, se conseguir explorar esse potencial dele, buscando times da Europa futuramente. Tem que amadurecer, muito novo ainda, 17, 18 anos ainda, muito novinho no time. Se o Corinthians conseguir aproveitar e conseguir lapidar esse moleque, esse diamante que ele pode ser, a gente vai colher os frutos futuramente. Dá pra gente pensar com carinho, que bom que ele pôde ter minutagem, que bom que ele pôde jogar num jogo que a gente tava ali conseguindo, num jogo que em teoria é fácil, né? Em teoria era um adversário mais fraco, e aí o jogo ideal, jogando em casa, e aí ajudou demais. E aí tem que ver Alex Santana, é verdade, Alex Santana, tá vendo por que eu não lembrei? Porque o Alex Santana, se você lembrar de alguma coisa do Alex Santana aí, pode me falar. Vamos pras notas aqui, muito importante, mais uma vez que você deixa o like e que você também comente suas notas, se você concorda, se você discorda e tal, pode falar o que você quiser aí, o espaço de baixo é bem democrático aqui pra você reclamar, chorar, me dar uma cornetada, me xingar, me ameaçar, como as pessoas ameaçam aí também, e também fortalecer, beleza? Léo Maná, pulei o Matheus Donelli. Matheus Donelli pra mim fez uma partida arroz com feijão, o gol não foi culpa dele, tô dando uma nota 3 aqui como padrão. Léo Maná, nota 7, partida boa do Léo Maná numa amostragem geral, teve momentos ruins ofensivamente, alguns momentos ruins defensivamente, mas de modo geral, se a gente vai colocar numa balança, foi uma boa partida do Léo Maná. E a gente precisa começar a poder contar com as nossas peças do banco de reservas. A gente não tem o Mateuzinho, que já não é lá aquelas coisas, né? Você fica bravo quando eu falo, e quando vai entrar o Léo Maná, a gente fica mais preocupado ainda. A gente precisa ficar menos preocupado com a diferença discrepante que tem do banco de reservas e o time titular. Léo Maná, então, nota 7, parabéns aí pro Léo Maná, e obrigado, Léo Maná, por ter feito o básico, né? Félix Torres, nota 6,5, e o Gustavo Henrique, nota 6. Achei a partida do Félix Torres com vários desarmes, uma partida bem presente do Félix Torres, conectado na partida, interessante aí e precisa ser pontuado. Algumas pessoas falaram sobre a linha de zaga tá mal colocada na hora do gol do Sport. Eu não acho, pra mim tava na onde precisavam estar mesmo. Pra mim foi mais mérito do finalizador do Sport do que necessariamente uma falha da nossa zaga. Angileri aqui tá com uma nota que você vai considerar uma nota baixa, porque você vai lembrar só do segundo tempo dele. Eu tô dando 4,5 pro Angileri, porque o primeiro tempo do Angileri foi tenebroso, o pior da partida. No segundo ele melhorou bem, então toda essa nota dele que puxou pro 4,5, de 0 a 4,5, foi toda no segundo tempo. É por isso que a nota não é tão alta, porque eu tô considerando os dois tempos, que a partida, né, não sei se você sabe, a partida de futebol tem dois tempos.
Ranieri, nota 7,5, achei uma partida justa do Ranieri. Carrijo, justa não, boa do Ranieri, né? Desarmou bem, tava bem concentrado, mas o nosso problema, e aí por isso que eu não gosto de ficar crucificando apenas o setor específico, né? Só zagueiro, só o volante e tal, porque o nosso sistema defensivo é muito preocupante e repito, o treinador que chegar vai precisar olhar com muito carinho, mais carinho do que na efetividade de ataque, porque na efetividade de ataque a gente já tem ali um arroz com feijão, ok. Agora, no sistema defensivo, que é fundamental, e na compactação de meio campo, precisa olhar. Ranieri, nota 7, partida boa, apesar dessas coisas. Carrijo, nota 5, achei uma partida mais ou menos do Carrijo, teve bons, maus momentos, conseguiu conduzir ali no meio campo muitas vezes, perdeu algumas bolas que não dá pra perder, na compactação defensiva, mais aquele problema que a gente sempre fala aqui, nota 5, acho que tá de bom tamanho pro Carrijo. Breno Bidon começou bem, depois eu dei uma elogiada. O problema foi elogiar o Breno Bidon. Eu tava no meio do primeiro tempo, falei pra primeira dama, nossa, o Breno Bidon tá jogando fino, né? Por isso que eu gosto dele. A partir daí perdeu todas as bolas no final do primeiro tempo. Tô dando uma nota 4,5 aqui de amostragem média pro Breno Bidon. Do ataque, Romero, nota 2,5, partida semi-nula do que faz 3 gols brincando que menino lindo é o melhor do ano, mas é aquela coisa, é o normal. Desculpa eu ter que falar isso de novo do Romero. 9 jogos assim, daqui a pouco contra o Mirassol ele guarda 2 gols e volta os caras mamando ele. Acontece, padrão, eu já acostumei, eu já nem me surpreende mais. Romero, partida nula. Yuri Alberto, o pior jogador do jogo no meu ponto de vista, não sei se você concorda. Ai, mas eu já sei o que vai brotar. Ai, mas ele foi participativo, ele correu pra lá e pra cá, olha só que vontade que ele tem. Porra, desanima só de lembrar disso aí. Nota meio pro Yuri Alberto pela vontade. Esse meio ponto que eu tô colocando é pela vontade. Eu tô falando assim, ó, Yuri Alberto, você tem vontade, tá? Aqui, ó. Sabe quem tinha muita vontade também? Ramiro, lembra do Ramiro? Vamos colocar o Ramiro no ataque do Corinthians ali que dá certo. Memphis Depay, partidaça do Memphis aí, 2 gols. As más línguas vão falar, mas é contra o Sport. Eu não vou chegar nesse nível de corneta aqui. É o que a gente espera, que ele seja esse jogador decisivo. Só que não apenas contra o Sport, um time que vai ser candidato ao rebaixamento, não apenas contra o Sport. Precisa ser contra o Palmeiras, precisa ser contra o São Paulo, precisa ser contra o Flamengo, contra os caras mesmo lá do campeonato. E se quiser brigar por alguma coisa na parte de cima ali, uma vaga na Libertadores, ele tem que aparecer nesses jogos. E tem que parar com essa firula toda, que é irritante. Quando ganha tudo lindo, maravilhoso. Ok, nota 9 para o Memphis, partidaço, salvou o cartola do pai aqui. E aí nos caras que entraram, Michael, eu tô dando nota 2. Por quê? Porque ele é muito Corinthians. Ele fez aquele gol lá em 2018 no Paulistinha contra o Palmeiras, no famoso Paulistinha. E aí essa nota 2 é por causa daquele gol lá. E por causa dos 2 gols que ele fez contra o Boca Juniors na única partida que ele jogou nessa volta dele pro Corinthians. Nota 2 para o Michael, que conseguiu, mastigar um pouco o jogo ali no final da partida e ajudou pro Corinthians não ficar tomando muita pressão do Sport. Alex Santana, eu dei nota 3 aqui, só que eu não lembrava dele. Talvez essa nota 3 tá completamente fora da realidade, você pode me corrigir. Rian, nota 4, entrou, não jogou tanto tempo, não apareceu tanto, mas desarmou, tava presente, tomou uma cacetada no nariz ali, vida que segue. Teve uma hora que ele foi muito juvenil, né? Ficou caído no chão, dando condição de impedimento pros caras, né? Tirando os caras da posição de impedimento. Ele podia ter rolado pra fora do campo e não, porque os caras não estavam cagando pro fair play, né? Dieguinho, nota 2, infelizmente praticamente Dieguinho não fez nada, mas estreia dele, não vamos nem pontuar muito forte em cima disso. E o Hector Hernandes, nota 1, por quê? Porque ele é espanhol, então eu tô dando uma nota 1 aí, na verdade uma nota 1 para o nosso espanhol, que simplesmente foi nulo mais uma vez. A gente tem problemas, ganhamos aí, foi no sufoco, mas era pra ter perdido. Não acho que era pra ter perdido, era pra ter ganho até com mais gols de diferença. Fizemos o que tem que fazer, às vezes o resultado é importante. Vai chegar um novo treinador agora, que ele consiga fazer com que o Corinthians pelo menos não sofra na temporada. Não sei qual treinador vai ser ainda no momento da gravação disso, mas que pelo menos não sofra. E que se por acaso a gente conseguir buscar uma vaga para uma Libertadores da América, conseguir algo que preencha o calendário de maneira mais significativa para 2026, beleza, a gente vai ter mais um tempo para poder planejar melhor o elenco, vai ser mais uma oportunidade com o Agostinho Carrara e o Soldadinho de Chumbo vai ter de montar um elenco
elenco mais encorpado, mais forte, e a gente tem pedreiras agora pela frente. Temos o Flamengo, vai ser um jogo muito complicado, fora de casa. Se a gente consegue, sabe, driblar um pouco aí esse momento difícil, a gente consegue não sofrer no campeonato, certo? Então deixa o like embaixo, se inscreve no canal, aquelas coisas todas, comenta aí se você concorda, se você discorda, se você tá suave, se você não entendeu nada que eu falei, comenta aqui se você me assiste na velocidade 2 e dá pra entender alguma coisa que eu falo, tá bom? Comenta aqui se você prefere Pelé ou Maradona também, que é muito importante. Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias, tamo junto, hein?